Olá pessoal, é Dilson Machado. Como vocês estão vendo aí no título, vou falar hoje sobre a Bastilha. Mas não somente sobre o dia da sua derrocada, vou falar desde o começo, nascimento, vida e morte. A Bastilha foi construída no século XIV, durante o reinado de Carlos V. O objetivo dela, da construção, era a defesa de Paris, a defesa da França, tá? Ela ficou pronta em 1381, tá? E era vizinho ao bairro de Santo Antônio. Entendeu? Era um enorme baluarte de mais ou menos 124 metros de altura e 8 torres. Conquanto ela não era inexpugnável. Nunca foi. No século XIV mesmo foi invadida pelos tradicionais inimigos da França, os chamados ingleses, né? E foi invadida e rendida. No século XVI, durante as guerras civis francesas, ela foi invadida 7 vezes e rendida 6 vezes. Portanto, sempre foi expugnável. Durante o reinado de Francisco I, ela teve reformas e aumentou bastante, englobando outros bairros. Tá? Mas Paris cresceu. Paris cresceu e rodeou ela de casas. E ela perdeu a função de forte protetora da França, de Paris. Tanto mais na frente, colocaram ela como casa de tesouro real. Não deu certo. Até que ficou obsoleta. Então, o cardeal Richelieu, pela primeira vez, começou a usar ela como prisão política estatal. Né? Pela primeira vez. Mas o cardeal Richelieu morreu. No outro ano era para assumir Luís XIII, morreu também. E assumiu Luís XIV depois. Luís XIV continuou também com prisão estatal. Tá? Nessa época de Luís XIV, o prisioneiro mais conhecido foi um dos grandes enigmas da humanidade. Chamava-se o prisioneiro da máscara de ferro. Tá? É um personagem que ainda hoje ninguém sabe quem é. Tem muitos estudiosos que se debruçam sobre o assunto e há a suspeita de que esse homem da máscara de ferro seja irmão do próprio Luís XIV. Esse tema foi tema de filme agora recente. Tá? Os escritores da época, como Voltaire e como Alexandre Dumas, afirmavam que era irmão do Luís XIV. Bom, Luís XIV morreu de bexigas, era para assumir Luís XV. Ele não tinha idade. Assumiu o Duque de Orleans e ele humanizou a Bastilha. Nessa época, o prisioneiro mais conhecido foi o Voltaire. Ele fez alguns versos satíricos contra o Duque de Orleans. Ele colocou na Bastilha, mas ele foi bem tratado. Tão bem tratado, corrobora com o que eu estou falando, que ele escreveu 2 obras lá na Bastilha. Né? Assumiu Luís XV depois da morte. Luís XV continuou também. Um dos prisioneiros mais conhecidos foi um homem falsário chamado Latude. E finalmente, vamos chegar onde eu queria chegar, assumiu Luís XVI. Bom, o que fez Luís XVI? Primeiro, ele cometeu um édito em 1780, abolindo toda forma de tortura na Bastilha. Ele era um homem bom, bem intencionado. Ato contínuo também, ele aboliu a letra de cachê. Letra de cachê era aquelas ordens, através de uma carta selada, mandando o prisioneiro para a Bastilha. Né? Muitas vezes aparecia só a assinatura do rei e o espaço em branco. Então o que acontecia? O nobre tinha um inimigo pessoal, colocava o nome da pessoa, a pessoa ia para a Bastilha, o rei nem sabia. Ele era um homem bom e aboliu a letra de cachê. Portanto, essa história, né, de dizer que a Bastilha era símbolo do absolutismo não cola mais. Não cola mais. Já não era símbolo de absolutismo coisíssima nenhuma. Havia sido, sim, nos tempos do rei Luís XI, por exemplo, havia história de prisioneiros comidos pelos ratos vivos, mas já não era mais. Bom, estamos com Luís XVI e estamos no dia 12 de julho de 1789, em plena efervescência revolucionária. Aí vocês vão dizer Adilson. Puxa vida, Adilson, mas a Bastilha caiu 14 de julho. É verdade, sim, caiu 14 de julho. Mas se eu for contar a história, eu tenho que me referir ao dia 12 de julho. 2 dias antes, lá no Palácio Royal. Nós temos que falar desse dia no Palácio Royal. Temos que falar também do Palácio Royal, que era aquele jardim enorme, com 24 cafés, que nessa época ficava no centro de Paris.
tá? É equidistante entre a Praça Luís XV e a Bastilha. Tá? Era ponto de intelectuais burgueses. Ela tinha sido construída pelo cardeal Richelieu, mas na época estava na mão de Philippe de Orleans, tá? Que depois chamou-se Philippe Igualité, Philippe Igualdade. Preste atenção, a palavra igualdade já com forma ideológica, surgiu na Revolução Francesa já. Esse Philippe Igualité depois conheceu a guilhotina, mas como eu disse, ele era ponto de encontro de intelectuais burgueses, tá? Porque, como eu já disse antes, nenhuma revolução se faz somente com o povo. Se há uma revolução, sempre tem uma casta de intelectuais. Tá? E havia, na época, algumas classes que estavam, alguns grupos de pessoas que estavam tremendamente insatisfeitas. A aristocracia rural, o baixo clero, o terceiro estado em geral, que era englobado pela maioria pela burguesia, e a burguesia. Mas a burguesia era diferente. Ela era quem lia. Ela lia os iluministas, principalmente Jean-Jacques Rousseau. E ela se reuniu no Palais Royal, nesses cafés. Se reuniu também as sociedades secretas, a maçonaria. Era um ambiente tétrico, lúgubre, permissivo sexualmente falando. Pra vocês terem ideia, o Marquês de Sade, que havia sido preso durante Luís XVI na Bastilha, que deu origem à palavra sadismo, ele tinha uma livraria lá. Era aquele que ensinava todo tipo de posições e prazeres sexuais. Lá, os cafés fediam a fumo, a bebida e a ópio. Para vocês terem uma ideia, existiam alguns cafés famosos, por exemplo, o Café de Itália, abrigava os jacobinos, o Café Caverna, onde se reuniam os girondinos, o Café Foy, vou já falar nele, e esses cafés do subsolo. Esses cafés do subsolo eram os mais terríveis, eram fedidos. Em um desses cafés existia uma prostituta prussiana, de mais de 2 metros de altura. Ela servia tanto a homens como as mulheres. Tá? E nós estamos no dia 12 de julho de 1789 e estamos agora no Café Foy. O Café Foy era um café que dava acesso à Bastilha, estrategicamente. E surgiram 2 notícias lá de Versalhes, porque nesse tempo a corte era em Versalhes, não era em Paris. Uma notícia verdadeira e algumas falsas. A notícia verdadeira era que Necker havia sido demitido. Quem era Necker? Necker era um banqueiro suíço, muito querido pelo povo de Paris. Ele era uma espécie de ministro das finanças de Luís XVI. Era verdade, ele tinha sido demitido. E o café ficou em polvorosa. As outras notícias eram falsas e quem plantou é responsável por centenas de mortes. Né? Era a notícia que o rei Luís XVI estava vindo com as tropas invadir Paris. Diziam até que estava com a Áustria já, que invadir Paris ia massacrar o povo parisiense, que estava desarmado. Não tinha armas em Paris. Então no Café Foy existia um jornalista revolucionário. Tá? Era um jovem natural da picardia. Essa história de jornalista revolucionário não é de hoje, não. Já vem daquela época. Foram vários. Não posso falar outro dia. Esse homem chamava-se Camille Desmoulins. Ah, era um jornalista revolucionário iluminista. Era um rapaz. Então ele subiu numa das mesas e antes de subir da mesa colocaram um ramo de uma árvore verde aqui nele. Que coisa estranha, não é isso? Por que colocaram um ramo de uma árvore verde aqui? Porque o iluminismo engloba natureza, ciência e religião. Não foi à toa. Ele subiu numa mesa de um café e gritou, vamos às armas. Vamos às armas. Mas aonde encontrar armas? Não sei, temos que procurar armas. Ah, engraçado, ele era gago. Estou imaginando ele subir naquela época totalmente nervoso e as armas. Devia ter sido assim. Mas o povo obedeceu. 3h30 da tarde, mais ou menos. Nessa noite, Paris ficou empolvorosa. As famílias ficaram trancafiadas em casa. Havia barricada nas ruas. Fecharam todos os teatros. Na pancada. Fecharam tudo. 12 de julho. Veio o dia 13 de julho. E o fato mais significativo foi a invasão por essa turba revolucionária do convento de Santo Lázaro, atrás de Trigo, outro boato. Muitas freiras molestadas, algumas torturadas.
E aí chegou o fatídico dia 14 de julho, o dia fatal para a Bastilha. Mas antes vamos falar o que estava havendo na Bastilha na época. Bom, a Bastilha era defendida por um homem chamado Launay. Ele era marquês, era o governador da Bastilha. E ele sabia que a Bastilha estava na iminência de ser atacada, assim. Sabia da evidência, as evidências eram fortes. Ele contava para a defesa da Bastilha com 32 guardas suíços armados com mosquetes e 82 inválidos. Que seriam esses inválidos? Veteranos de guerra. Mas ele desconfiava desses inválidos. Ele achava que eles não iam atirar nos seus compatriotas. E o que estava havendo no Hotel de Ville, na época, que era a prefeitura de Paris? Bom, o Hotel de Ville, desde junho, estava tomado pelos eleitores representantes do terceiro estado. Tá? E eles tinham organizado 2 comitês e algumas milícias burguesas com algumas armas. Essa turba revolucionária, na manhãzinha de 14 de julho, se dividiu em 2 grupos. Um foi para o Hotel dos Inválidos e outro foi para o Hotel de Ville. Tá? O que era o Hotel dos Inválidos? Era uma instituição criada, um grande hotel, criada pelo bom rei Luís XVI para abrigar os veteranos de guerra. Lá tinha armas, sim. Eles invadiram, conseguiram milhares de fuzis e algumas peças de artilharia e foram para a Bastilha. Chegaram lá às 9h30 da manhã. E o grupo de Hotel de Ville ficou lá. Enquanto eles ficaram lá, houve o comitê. 2 comitês foram tentar confabular com Launay. Foram muito bem recebidos com Launay. Launay disse que não cedia, não dava armas e não se rendia. Tá? Mas pediu para eles almoçarem e eles almoçaram. Ele era um diplomata, almoçar. Quando voltaram, essa turba que estava no Hotel de Ville se reuniu, mas o pessoal que já estava lá na Bastilha, mais ou menos 2h, 2h30 da tarde. E começou as arengas, as provocações com os guardas suíços. Queriam entrar, queriam invadir. Eles não podiam. Existia um fosso circulando na Bastilha. Era impossível invadir ali. Mas eles estavam lá. Então, mais ou menos 2h30 para 3h, um suboficial chamado Tournay, ele subiu uma perfumaria, que era um prédio, ficava vizinho à Bastilha, e ainda hoje ninguém sabe como, ele alcançou acima das pontes, e munido de um machado e balas muito passando perto dele, ele pegou e cortou as 2 correntes de uma das pontes e ela tombou, permitindo a passagem dos insurgentes. Aí houve a invasão da Bastilha. Os guardas suíços atiraram de pontos, caiu um por um, mas estrategicamente esses insurgentes tinham colocado uma carroça com estrume e tocaram fogo nessa carroça. Obviamente a fumaça foi enorme. Tá? A fumaça estando enorme, o alvo ficou pouco visível para os guardas suíços. Essa providência salvou centenas de pessoas. Enquanto isso, os primeiros feridos chegaram ao Hotel de Ville, mandaram 2 comitês. Voltaram, porque a confusão era grande. Tá? Então, mais ou menos 3h30 da tarde, os insurgentes tiveram o apoio de deserção de 100 guardas franceses que haviam desertado. Tá? Enquanto a batalha continuava, Launay percebeu que estava infelizmente certo. Os veteranos, os inválidos, se recusavam a atirar nos patriotas. E os suíços começaram a desertar. Eles não tinham amor por isso. Eles eram mercenários. Eles não lutavam por causa nenhuma. Então, só houve um remédio. Pedir a rendição. Mandou uma carta e adivinhe quem recebeu essa carta com os termos de rendição? Foi aquele personagem estranho do meu vídeo anterior, da marcha sobre as mulheres. A marcha das mulheres sobre Versalhes. Isso mesmo, um meirinho chamado Maillard. Era um personagem insólito. Ele recebeu a carta e garantiu a vida das pessoas que estavam lá dentro, dos defensores de Bastilha. Foram descendo um por um. Quando se renderam, os revolucionários entraram na Bastilha sem nenhuma resistência e foram salvar os presos. Eram apenas 7. Tá? Eram 4 estelionatários, 2 loucos e um acusado de crime sexual. Devia ser um estuprador. Um desses loucos foi a própria família que colocou lá. Esses prisioneiros ficaram com medo, achando que iam ser linchados, mas foram carregados nos braços. Como espécie hoje que chama assim, vítimas da sociedade. Levaram nos braços. Quanto aos prisioneiros, foram guardados pela guarda francesa.
Mas o populacho cercou mais na frente e chacinou 6 desses prisioneiros. E por ironia do destino, por injustiça, foram justamente as pessoas dos inválidos que se recusaram a atirar nos patriotas. Porque não havia uma distinção de farda. Tá? E apesar da defesa deles, dizendo, nós não atiramos em vocês, foram chacinados. E Launer saiu disfarçado, ninguém reconhecia. Mas quando chegou na place de greve, alguém reconheceu. Também foi chacinado. Logo depois de morto, um cozinheiro chamado Desnor pegou um canivete, cortou lentamente sua cabeça. Foi espetada numa lança e saiu nessa procissão macabra. Aos gritos histéricos, bebida, fumo e ópio. Nesse dia, o Palácio Real entrou em festa. Festa lúgubre. Prostitutas e homens nus dançando, com ópio, com bebidas, com fumo. O embriaguez impressionante. Testemunhas mórbidas, quem era? A cabeça do pobre Launer, espetada numa lança. Outras testemunhas mórbidas. As vísceras dos pobres guardas supliciados, espalhados pelos cafés. E outra testemunha mais mórbida ainda. O coração de uma das vítimas, pregada numa madeira a prego. Uma violência impressionante. Paris foi uma desordem geral nesse tempo. Gritos selvagens. Violência de todo jeito. Bom, praticamente no outro dia começou a demolição da Bastilha. Tá? Mas antes vocês podem me perguntar, ô Edilson, e os atacantes, os corpos que fizeram? Bom, os atacantes, os insurgentes morreram 82. Do lado dos defensores da Bastilha morreu apenas um. Esses 82, os corpos foram colocados nas praças, sentados, e um chapéuzinho do lado, porque eram pobres a maioria. Não tinham dinheiro para enterro. Quem botava alguma moedinha para o enterro. Tá? Durante a demolição da Bastilha, o mestre de obra, o homem de visão, começou a vender maquete. E ganhou muito dinheiro disso. Maquete da Bastilha. Tá? E foi assim que acabou a Bastilha, ficou só o mito e acabou meu vídeo de hoje. Agradeço a vocês, obrigado.